Vamos falar um pouquinho de farmacocinética, essa área tão importante da farmacologia. Na aula de hoje começaremos com o assunto absorção de fármacos. Fica aqui para você entender. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Michelotto. Estamos aqui para mais uma aula de farmacologia no canal Sinapses. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho de farmacocinética com foco na absorção de fármacos. Antes de começarmos essa aula, eu preciso daquela ajuda que só você pode me dar. Clica no joiômetro, se inscreve no nosso canal. É assim que o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para a aula. Como já estudamos anteriormente, a farmacocinética é dividida em várias etapas, e entre essas etapas nós temos a via de administração, a absorção, a distribuição, a eliminação, o metabolismo, ou também chamado por alguns de biotransformação, e a excreção. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da absorção. O que é essa tal de absorção? É a transferência do fármaco do seu local de administração, seja ele pela via oral, pela via sublingual, por uma via injetável, pela via tópica, para a corrente sanguínea. E entender a absorção de um fármaco é fundamental para você poder escolher a via de administração. Afinal de contas, tem fármacos que podem ser bem absorvidos pela via oral, mas tem alguns fármacos que não são bem absorvidos pela via oral, então você precisa de outra via de administração. Para que ocorra a absorção, é necessário que o fármaco que foi administrado, ele passe do local de administração para a corrente sanguínea, como eu disse no slide anterior. Mas para que isso aconteça, é necessário que o fármaco, então, atravesse uma membrana. E quais são os mecanismos pelo qual substâncias químicas, em geral, atravessam as membranas? São os mecanismos de transporte transmembrana, que você já deve ter estudado na biologia celular, na fisiologia, na biofísica. Quando nós falamos dos mecanismos de transporte transmembrana, eu estou falando da difusão passiva, estou falando da difusão facilitada, do transporte ativo, da pinocitose, entre outros modelos aí de transporte que nós conhecemos. Qual que é o método mais importante? Qual desses mecanismos é mais importante para o transporte de fármacos? Sem dúvida nenhuma, é a difusão passiva. O que é a difusão passiva? É quando uma molécula, qualquer que seja, ela consegue permear do local onde ela está, passando por uma membrana. E aí, nesse caso, no caso da farmacologia, a substância vai chegar até a corrente sanguínea. E quais fatores vão influenciar na absorção? O primeiro fator é o local, ou a via de administração. Um fármaco pode ser bem absorvido por uma via e pode não ser bem absorvido por outra via. Lipossolubilidade ou hidrossolubilidade da substância. Quanto mais lipossolúvel uma substância for, mais facilmente ela consegue atravessar as membranas do nosso corpo, que são membranas lipídicas. Tamanho da partícula. Quanto maior a partícula, menor a capacidade de atravessar a membrana. E quanto menor a partícula, mais facilmente ela atravessa. pKa da substância e o pH do meio. Uma substância ácida num meio alcalino, ela vai ficar ionizada. Isso não vai favorecer a absorção dela. A mesma coisa vai acontecer com uma substância alcalina no meio ácido, ela também vai ficar ionizada. Já substâncias alcalinas em meio alcalino e substâncias ácidas em meio ácidos tendem a ficar no seu estado molecular, e isso favorece a absorção. Fluxo sanguíneo no local. Quanto maior o fluxo sanguíneo, mais facilmente uma substância é absorvida. Podemos lembrar do exemplo do estômago e do intestino, além das questões relacionadas a tamanho, presença de muco. Lembra que o estômago tem baixa vascularização, enquanto o intestino tem alta vascularização. Extensão da superfície de absorção. Mais um exemplo aí que a gente lembra do estômago e do intestino, O estômago pequeno, menos de 1 metro quadrado de tamanho, enquanto o intestino pode ter de 200 a 300 metros quadrados de superfície de absorção. Estado físico da preparação. Uma preparação sólida tem maior dificuldade de ser absorvida do que uma preparação já dissolvida ou diluída no estado líquido. Patologias, presenças de doenças podem influenciar na absorção, principalmente quando falamos pela via oral. Se tivermos problemas
como colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável. Isso pode, em algum grau, atrapalhar a absorção de alguns medicamentos. E variações anatômicas decorrentes ou não de intervenções cirúrgicas, ou seja, aquela pessoa que teve um problema ao nascimento no seu intestino e por conta disso ela não tem todas as suas alças intestinais, ela não tem todo o seu intestino, ou então aquela pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, que tem um bypass ali, né? Ou seja, tem um ponto ali onde ocorre a ligação dos intestinos e reduz a superfície de absorção. Nesse slide eu mostro para vocês um gráfico onde você percebe que a diferença de tamanho influencia na absorção. Percebam que as moléculas grandes não conseguem atravessar as membranas, já as moléculas pequenas conseguem. Nesse outro slide eu mostro para você a diferença das moléculas ionizadas e das moléculas não ionizadas. As moléculas ionizadas têm dificuldade para atravessar a membrana. As moléculas não ionizadas, aquelas que estão na sua forma molecular, que estão representadas aqui em vermelho, conseguem passar mais rapidamente. Aqui eu mostro uma tabela onde nós podemos, então, observar as relações entre o pH do meio e o pKa da substância. Então, um fármaco ácido, quando ele está no meio ácido, ele tende a estar na sua forma molecular, e isso facilita a sua absorção, porque o fármaco se torna mais lipossolúvel. Já um fármaco ácido, num meio alcalino, ele tende a estar na sua forma iônica, e substâncias iônicas são mais hidrossolúveis. A mesma coisa nós podemos observar aqui de forma inversa, né? Quando você tem um fármaco ácido no meio alcalino, ele tende a estar iônico, e já um fármaco alcalino no meio alcalino tende a estar na sua forma molecular. E sempre que nós falamos de absorção de fármacos, nós temos que falar de biodisponibilidade. O que é essa tal dessa biodisponibilidade? Biodisponibilidade nada mais é do que um estudo da velocidade e intensidade de absorção de um medicamento. Olha só, vou usar a palavra medicamento, hein? Através de uma via de administração. E eu, para explicar isso de uma maneira mais fácil para vocês, então eu vou usar um gráfico que eu montei aqui. E para começarmos a explicação desse gráfico, vamos assumir o seguinte, que nós temos 3 medicamentos aqui, que são X, Y e Z, o medicamento X em vermelho, o medicamento Y em verde e o medicamento Z em amarelo. E esses 3 medicamentos, eles possuem o mesmo princípio ativo, ou seja, o mesmo fármaco, na mesma dosagem e possuem a mesma forma farmacêutica. Então, se você quiser imaginar que é, por exemplo, um diclofenaco de 50 miligramas, Drágeas, tudo bem, você pode imaginar. Se você quiser imaginar que é um atenolol de 100 miligramas comprimidos, beleza, você pode imaginar, não tem problema, você pode imaginar qual for. Mas assumam que os 3 medicamentos, então, têm o mesmo princípio ativo, na mesma dose e mesma forma farmacêutica. Ok? Bom, então, como podemos ver, o medicamento X, que é esse em vermelho, se você olhar, ele tem uma taxa de absorção onde, com 5 minutos, ele tem aproximadamente 1 miligrama por decilitro de sangue, com 10 minutos, 2 miligramas por decilitro de sangue, e assim sucessivamente vai subindo até que chega aqui a mais ou menos 50 minutos, onde ele tem uma taxa de aproximadamente 10 miligramas por litro, ele vai se mantendo e aí ele começa a ter uma descida. Se você olhar o medicamento Y, você percebe que a absorção dele é muito semelhante, a velocidade de absorção dele é muito semelhante ao do medicamento X. Agora, se você olhar o medicamento Z, que tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e na mesma forma farmacêutica, você percebe que a taxa de absorção é totalmente diferente. Olha só, gente, o medicamento Z ele tem uma taxa de absorção acima de 10 miligramas por decilitro de sangue com aproximadamente 20 minutos, ou seja, é muito maior. Ok? Então, o que acontece com esses medicamentos? Os medicamentos X e Y apresentam uma taxa de velocidade e intensidade de absorção semelhantes, enquanto o medicamento Z ele não possui velocidade e intensidade de absorção semelhante. Por conta disso, nós podemos dizer que os medicamentos X e Y são medicamentos bioequivalentes. Por que eles são medicamentos bioequivalentes? Porque eles apresentam a mesma taxa de absorção em função de velocidade e intensidade,
mesma forma farmacêutica, mesmo princípio ativo e mesma dosagem. Já o medicamento Z, ele não é bioequivalente. Se nós voltarmos no gráfico aqui, você percebe que apesar dele ter mesmo princípio ativo, ser a mesma forma farmacêutica e apresentar a mesma dose, a taxa de absorção dele, velocidade e intensidade é diferente. Então, por isso, ele não pode ser considerado bioequivalente em relação aos outros medicamentos. Esse tipo de teste é necessário para determinar se um medicamento é genérico em relação a um medicamento de referência ou não. Certo, galerinha? Para montarmos nossas aulas, como sempre, Goodman-Gilman, Hang Daily, Golan, Katsung. Esses são os livros que nós utilizamos e consultamos. E se você gostou dessa aula, não se esquece, se inscreve no nosso canal, manda um joinha. E eu vou ficar ainda mais feliz se você mandar um comentário pedindo conteúdo. É a sua participação e a sua interação que vão definir como esse canal vai evoluir. Grande abraço a todos, até a próxima!